Meu nome é Francislane. O meu é Eveline. Nós vamos iniciar a aula sobre fungos para o ensino médio, alunos do ensino médio. Bom, imaginando que vocês já tenham lido alguma coisa, como foi pedido na aula passada sobre fungos, nós vamos fazer um breve comentário, um resumão, vamos dizer assim, sobre os fungos. São seres muito conhecidos nossos, estão no nosso dia a dia, são os mofos, os bolores, os cogumelos e também as leveduras. Algumas pessoas podem achar que os fungos são parecidos com as plantas, mas eles não têm clorofila e nem fazem fotossíntese. E apesar de serem heterotróficos, como os animais, os fungos também não se parecem com eles. Por terem características próprias, eles foram classificados em um reino só deles, que é o reino fungi. Estes organismos, eles são eucariontes e podem ser unicelulares como as leveduras, mas na maioria eles são pluricelulares. A respiração pode ser anaeróbia ou aeróbia. A maioria dos fungos tem respiração aeróbia, ou seja, eles utilizam o oxigênio no processo de respiração celular, E na ausência de oxigênio, que é a anaeróbia, alguns deles, como as leveduras, podem realizar a fermentação, o que significa liberar a energia dos alimentos, sem utilizar o oxigênio no processo. O corpo é constituído por um conjunto de filamentos, que são constituídas as linfas. Elas são entrelaçadas e elas formam o micélio. Esses micélios, eles se parecem com uma teia de aranha, um emaranhado de teias. Os fungos, eles são encontrados em diversos ambientes. Como eu falei, no nosso dia a dia eles estão presentes em tudo, em virtude dos esporos que eles produzem e são liberados no ar. O seu desenvolvimento, para que aconteça, é necessário umidade, muito calor e pouca luz. Eles gostam de lugarzinhos bem escuros. As hifas do fungo, eles penetram na matéria orgânica ou no corpo de organismos mortos, digerindo e absorvendo essas substâncias, Uma parte dessas substâncias é usada na construção do corpo do fungo e a outra parte serve de fonte de energia na respiração. De acordo com a maneira como obtém os alimentos, os fungos podem ser basicamente classificados em 3 grupos, que são os decompositores, os fungos parasitas e os mutualísticos. Os fungos decompositores. Os fungos decompositores, eles, como o próprio nome já lembra, eles fazem uma decomposição. Estes fungos, eles nutrem-se da matéria orgânica do corpo de organismos mortos ou de partes de resíduos de seres vivos, eliminados no ambiente, como pele, folhas, frutas, E a ação decompositora é muito importante para o equilíbrio biológico nos diversos ecossistemas da Terra, porque eles contribuem para a reciclagem da matéria na natureza. Agora, os fungos parasitas. Muito mal eles fazem para a gente, Vivem à custa de outros seres, prejudicando e podendo até matá-lo. Isso todo mundo já conhece sobre parasita, Não é muita novidade para nós. Muitas doenças dos vegetais são provocadas por fungos parasitas, como aquelas que atacam as folhas do café, da soja, do milho, causando-lhes a chamada ferrugem. No ser humano, nós podemos citar o fungo Candida albicans, que pode se instalar na boca ou na faringe, popularmente chamado de sapinho. Agora, os fungos mutualísticos. Estes fungos, eles se associam a outros seres e ambos se beneficiam
beneficiam com essa associação. Os links podem ser um exemplo, né? Resultantes de uma associação entre fungos e algas. As algas, elas têm a clorofila e fazem a fotossíntese. E parte da matéria orgânica por elas produzida é aproveitada pelos fungos. Já as hifas dos fungos envolvem as algas, protegendo-as contra a desidratação. Além disso, certas hifas absorvem água e sais minerais do ambiente, e parte desse material absorvido é utilizado pelas algas. Os links eles podem também ser resultantes da associação entre fungos e cianobactérias. Agora vamos falar sobre a reprodução. Então a gente tem a reprodução, os fungos eles podem ter uma reprodução tanto sexuada como assexuada. Na reprodução sexuada, os fungos eles se iniciam com a fusão das hifas haploides, caracterizando a plasmogamia, que são a fusão dos citoplasmas. Os núcleos haploides geneticamente diferentes provenientes de cada hifa parental permanecem separados. Posteriormente, a fusão nuclear gera núcleos diploides que, dividindo-se por meiose, produzem esporos haploides. Aqui a gente tem uma figura que mostra exatamente como ocorre. A gente tem um esporângio, né, que ele libera os esporos. Aqui são a unção de hifas positiva e negativa, que vão trocar os seus, como a gente pode dizer, vão trocar suas propriedades genéticas, formando aqui um novo esporo, ocorrendo a mitose, depois a meiose, que formando um novo esporo e assim por diante. Assim ocorre a reprodução sexuada. A gente tem duas curiosidades na reprodução sexuada, que é a parte dos feromônios, que são as substâncias de atração sexual, que é produzida pelas hifas compatíveis, né? Assim como ocorre no ser humano, algumas coisas assim. E temos o tempo também, que na maioria das reproduções ocorre em um tempo bastante curto. Nos fungos, após a plasmogamia decorre muito tempo, dias, meses ou até anos, até que ocorra a cariogamia. Aí nós temos então a reprodução sexuada. A reprodução assexuada, temos a fragmentação, o brotamento e a esporulação. Na fragmentação é a mais comum entre os fungos e nessa fragmentação ocorre o quê? O fragmento do micélio, originando novos micélios. No caso, o micélio ele vai multiplicando as suas organelas, né? E então ele se fragmenta, se dividindo em dois tamanhos iguais. Nós temos o brotamento. No brotamento aqui ocorre então, vai aumentando o tamanho da célula, né? Ocorre um brotamento. Aqui dessa parte sai o broto, aqui temos um broto pequeno. Essas partezinhas aqui já são cicatrizes, onde o broto já se desprendeu da célula mãe. E nós temos aqui a reprodução assexuada, que temos a esporulação. Ocorre, como exemplo aqui, um cogumelo. Nós temos as hifas. Dessas hifas se soltam esporos, que eles vão se fixar em um animal ou um ambiente propício para que eles possam crescer. E assim por diante. Ele nasce, vão criar as hifas, os micélios, e nós temos novas hifas, soltando os esporos e assim por diante. Os fungos têm bastante importância no uso humano. Aqui nós temos como exemplo o uso na alimentação, que tem o champignon, que é usado bastante na culinária, agora no Brasil, é muito conhecido também, veio do Oriente. Temos o shoyu, e dentre outros vários alimentos que nós usamos. Temos aqui então, como uso humano também, o uso de antibióticos. O primeiro antibiótico conhecido, que foi descoberto, foi através de fungos que produziam a penicilina, que é o penicillium. Outro uso pelos humanos, nós temos a fermentação, que é feita através dos fungos. Temos a fermentação da cevada, que é feita cerveja, a fermentação de laticínios, leite e iogurte. E temos também o fungo, que é usado como fermento
para pães, né? E nós temos o fungo venenoso, que é o Aniter. Como é? Bom, a gente vai procurar o nome do fungo, que eu esqueci o nome agora exatamente, o nome científico dele, mas é um fungo bastante conhecido. As pessoas geralmente não vão fazer isso, por favor, meus alunos, mas eles comem essas partezinhas brancas, que é o que vai causar alucinações no ser humano. Então, após a gente ter feito a nossa apresentação, expondo a matéria para os alunos, a gente vai fazer uma interação com eles, colocando essas perguntas, né? Qual a importância econômica? Qual a importância econômica do levado da cerveja? Cite um tipo de medicamento produzido por fungos e diga para que ele serve. Dê um exemplo de fungo que prejudique alguma atividade humana. Você sabe dizer que para que se enxugar bem depois do banho previne micoses? Por que previne? Porque vocês sabem que se um fungo ele se reproduz, um ambiente bastante propício para ele se reproduzir é um ambiente úmido, um ambiente escuro e um ambiente que seja quente, né? Então, se vocês não se secarem bem no banho, por isso que ocorre aquelas micoses entre os dedos dos pés, que é geralmente onde a parte do corpo onde as pessoas dão menos atenção ao secar após o banho. Depois a gente tem também, para identificar as frases verdadeiras, vocês vão ter que me dizer porque se os fungos são importantes para a decomposição da matéria, se é verdadeiro ou se é falso. Todos os fungos são procariontes, todos os fungos são parasitas, alguns fungos são comestíveis, outros são venenosos, alguns antibióticos foram extraídos de fungos. Bom, e depois, acabando essas questõezinhas que são bem fáceis, acessíveis para todo mundo fazer, para todo mundo tirar 10, nós vamos entrar para a atividade prática, que também é muito fácil, muito interessante de fazer. A gente vai fazer na escola mesmo, não precisa de um laboratório, apenas uma cozinha, né? Então a gente vai na cozinha depois, a gente vai precisar de um fogão para aquecer o leite, né? Então vamos primeiro para os ingredientes, né? É 1 litro de leite, um copo de iogurte natural, uma colher de pau, de 4 a 6 copos de vidro e também guardanapos de papel. A gente vai ferver o leite, vai aguardar um pouquinho, ele tem que ficar entre 37 a 39 graus. Assim que ele estiver morno, a gente vai acrescentar o iogurte natural. Vai misturar bem com a colher de pau, distribuindo também a mistura nos copos de vidro. Vamos envolver os copos com guardanapo e depois a gente vai colocar no armário que tem na sala de aula. Vamos chavear para que ninguém mexa. E depois de 24 horas, a gente vai tirá-los do armário e vamos colocar na geladeira. Tá pronto o nosso iogurte e a gente vai ver que o funguinho cresceu. E só para complementar o nome daquele cogumelo que eu havia falado aqui, o vermelho aqui, que é uma cor bastante berrante, é o Amanita. Então é isso. Por hoje é só, a nossa aula continua amanhã.